Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando e trazendo aqui mais um vídeo do nosso guia para a Eurocopa, continuando no grupo B, dessa vez falar da Espanha, então peço você deixar o seu like aqui e me seguir para mais conteúdos. E também se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Então bora lá começar a falar pela seleção espanhola. Primeiramente falar um pouco mais sobre o país. A Espanha é um país muito importante dentro do cenário europeu, da política europeia, pois é a sexta maior população do continente, cerca de 46 milhões de pessoas, e também a sexta maior economia. Além disso, é um país historicamente muito rico, muito importante, até por ter sido um grande colonizador, não à toa o espanhol é a segunda língua mais falada no mundo, e também tem uma grande história na arte, arte plástica, as pinturas, muitos artistas famosos nasceram na Espanha, literatura, grandes escritores, na música também. É um país sensacional nesse aspecto cultural. Um dado que mostra isso é o fato da Espanha abrigar terceiro maior número de patrimônios tombados pela Unesco, que mostra também o quanto o país é rico, quantas coisas podem ser visitadas, monumentos históricos, etc., que existem em todo o país. Falando agora sobre o campo, a Espanha tem 11 participações na Eurocopa, essa vai ser a 12ª. Ao todo, são 3 títulos, o primeiro em 64 e os dois últimos no bicampeonato em 2008 e 2012, o que fazem com esses 3 títulos a Espanha ser a maior campeã da Euro ao lado da Alemanha, e além disso tem um vice-campeonato em 1984, perdendo para a França de Michel Platini, um grande craque francês que conduziu a França ao título daquela edição. Chega para essa Euro depois de passar por umas eliminatórias com bastante tranquilidade. No grupo tinha Escócia, Noruega e Geórgia como principais adversárias. Foram 7 vitórias e apenas uma derrota para a Escócia fora de casa por 2-0, 25 gols marcados e apenas 5 gols sofridos. Se classificou com muita tranquilidade, passou por cima no grupo, só teve um outro jogo ali, complicou em algum momento, mas jogando em casa principalmente, dominou bastante. Não só venceu, mas soube convencer. Foi um bom favoritismo, né? Porque é o que se espera de uma seleção grande como a Espanha nas eliminatórias, tanto da Euro quanto da Copa. Falando mais sobre o elenco, o técnico é o Luiz de la Fuente, ele era treinador categorias de base, era quem já estava ali mais dentro do contexto da Federação Espanhola. Após a saída do Luiz Henrique, ele assume e é promovido, tanto que o seu trabalho vem agradando, que ele teve um contrato renovado até a Copa de 2026. A Espanha também, que nesse período, entre Copa e Euro, venceu a Liga das Nações, na final contra a Croácia, um título importante, para dar um pouco mais de confiança. E um dado também que mostra como esse elenco da Espanha vem se mudando, da lista dos 26 convocados para a Copa 2022, que não foi nem faz tanto tempo assim, 15 jogadores não estão nessa Euro, ou seja, uma mudança enorme, mais da metade de quem foi para a Copa não está na Euro, muitos ali, alguns se aposentaram, tem jogadores com queda de desempenho, tem também, infelizmente, jogadores que se lesionaram nesse tempo, mas é uma mudança muito drástica, que mostra como a seleção da Espanha vem passando por uma renovação, passando por uma mudança e tendo essa Euro muito mais uma etapa, né, para amadurecimento. Eu acho que é uma seleção que tende a chegar muito mais forte, por exemplo, na Copa de 2026. Mas ainda assim, é um bom time que vale a pena ficar de olho. Aí, pensando em 2026 também, tem talento ali, tem vários jovens que estão crescendo e que tendem, nas próximas temporadas, chegar ainda mais fortes, pensando na Copa do Mundo. Vale citar que, entre o desfalque, o principal deles é o Gabi, que é um jovem de muito promissor, jogador do Barcelona. Felizmente sofreu uma grave lesão e está fora da Euro. Tem o Pedri, que também, junto com o Gavi, são dois grandes esperanças no meio campo espanhol, que vai estar na Eurocopa, mas sua condição física é um pouco uma incógnita. É um jogador que vem sofrendo com lesões recentemente, então ninguém sabe se ele está 100%, se ele vai já conseguir começar direto como titular, ou em que nível também ele vai estar, se ele vai conseguir relembrar os momentos dele no passado, né? Lembrando que na última Euro o Pedri foi um dos grandes destaques do torneio, foi para mim talvez o grande destaque espanhol, né, da seleção que chegou até a semifinal, jogou muita bola e é um garoto de potencial, mas também lidando com as lesões e atrapalhando um pouco o seu desenvolvimento. E é um cara que é saudável, também é muito importante dentro da seleção. Alguns jogadores acabaram ficando fora da pré-lista, também eram nomes que poderiam estar desconvocados e alguns até de forma surpreendente. Dá para citar o lateral direito Pedro Porro, do Tottenham, o lateral esquerdo Miguel Gutierrez, de grande temporada no Girona, o zagueiro Paul Torres, que já foi em alguns momentos até candidato titular na seleção, e dois jogadores do PSG que tiveram queda de desempenho acabaram saindo do radar da seleção, o Carlos Soler e o Marco Asensio, que já foram também figurinhas carimbadas, pelo menos ali no banco de reserva, como titulares, e a queda de desempenho de ambos fez eles saírem desse radar e da lista do De La Fuente. Ao mesmo tempo, a Espanha, como disse, tem vários jovens. Eu citei o Gavi, que está lesionado.
Tem o Pedri também, que é uma esperança, mas tem dois jogadores que, apesar da juventude, já chegam para essa seleção espanhola nesta Euro com o status de assumir o protagonismo, de serem grandes esperanças ofensivas em cada uma das pontas do ataque. Estou falando do Lamine Yamal, grande revelação aí do Barcelona, que tinha a possibilidade, por exemplo, de defender Marrocos, mas escolheu defender a Espanha, e do Nico Williams, jogador revelação do Atlético Bilbao, que fez também uma ótima temporada, foi muito importante na campanha do título da Copa do Rei da equipe basca, que quebrou um longo tabu. O Lamine Yamal, mesmo tão jovem, também já se firmando como titular do Barcelona. É um jogador que dá para ver que vai ser diferente. A gente viu isso no amistoso contra o Brasil, o quanto que ele infernizou a defesa brasileira, mostrando um pouco do que vem por aí. Ele mesmo agora já é um ótimo jogador, já é um jogador muito perigoso, uma capacidade de drible, velocidade, vem melhorando a finalização e tem tudo para crescer ainda mais e ser um expoente dessa seleção no futuro. E o Nico Williams também é um jogador muito bom, de potencial, personalidade, e eles ajudam a mudar um pouco a característica dessa seleção espanhola. É uma equipe que continua tendo aquele controle de posse? Sim. É uma característica, está no DNA dessa seleção do futebol espanhol, e isso dificilmente vai ser mudado. Mas com os dois na ponta, a seleção espanhola ganha algo que faltou em ciclos passados, em eliminações passadas, que é agressividade, principalmente no lado de campo. Jogadores de capacidade de drible, de boa velocidade, de entrar na área para finalizar. E isso fez muita falta, principalmente quando se enfrenta defesas mais fechadas. Vamos lembrar das duas últimas eliminações da Espanha em Copas do Mundo, tanto para o Marrocos em 2022 quanto para a Rússia em 2018. Foram jogos onde o adversário se fechou muito bem, fechando os espaços, e a Espanha não tinha armas para conseguir furar essa retranca, sofreu demais. E jogadores com essa característica fizeram muita falta. E hoje tem dois nomes jovens de muito potencial e que já chegam para serem titulares dentro dessa seleção. Ainda assim, tem algumas indefinições. É importante citar na zaga. O Lenormand deve ser titular, mas quem vai ser o seu companheiro, o nível, a zaga não passa ainda tanta confiança. O Laporte deve ser titular, mas é um jogador que vem do futebol saudita. Tem o jovem Cubarsí do Barcelona, mas ainda inexperiente, né? O primeiro grande torneio dele. Então, tem a dúvida no meio-campo, no centroavante, né? Se vai ser o Morata ou o Roselu, esse camisa 9, ou se, por exemplo, vai colocar um falso 9 como o Dani Olmo, jogando assim, ele já fez essa função antes na vida. O meio-campo, né? Se você tem o Rodrigo titular, quem vai ser o companheiro dele? Se vai ser o Pedro, o Fabian Ruiz, ou se o Dani Olmo também fazer parte desse trio ou não. A Espanha tem algumas dúvidas. Ainda assim, tem também alguns bons jogadores com mais experiência, numa idade maior, que chegam em alta nessa seleção. Nas laterais, tem o Carvajal na lateral direita, jogador experiente, vencedor, capitão do Real Madrid, ao lado do Nacho, né, claro, e que fez gol na final da Champions, vem de ótima temporada. Na lateral esquerda você tem o Grimaldo, que jogou muita bola no Bayer Leverkusen. Era um cara que estava meio esquecido até no cenário da seleção, mas depois de uma temporada dessa, não tinha como não levar ele. E vem também em um ótimo momento, em ótima fase. E claro, o principal jogador espanhol é o Rodri, volante no Manchester City, é para mim o melhor da posição hoje no mundo, vem de grandes temporadas e talvez uma das principais, se não a peça mais importante dentro dessa ideia de jogo do Guardiola. É só ver como o Manchester City sofre quando ele não está em campo, diferente quando perde outros grandes jogadores que a equipe tem. O Rodri vem jogando muito bem e é essa grande esperança hoje da seleção espanhola, chega para ser uma referência e um dos talvez o protagonista principal do time, é de quem mais se espera neste momento. Ainda assim, apesar de ter suas dúvidas, eu vejo a seleção da Espanha como um ótimo time, que aposta muito nessa força do coletivo. Pode não ter grandes estrelas, um elenco recheado de grandes nomes como França e Inglaterra, mas eu acho que pode chegar longe. Eu vejo essa seleção, nesse momento do trabalho do De La Fuente, com um teto, sim, poder chegar numa semifinal e sonhar com o título, né? Mas é uma boa seleção, acho que algumas análises até um pouco subestimada, e que tem muito potencial para o futuro. Você tem um quarteto ali com Gavi, Pedri, Lamine Yamal e Nico Williams, que anima bastante para os próximos ciclos. Mas eu quero saber de vocês, até onde você acha que essa seleção espanhola pode chegar nesta Eurocopa. Deixe aí nos comentários, não se esqueça de dar like aqui no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e também divulgar esse vídeo com os amigos para dar aquela força para quem está começando. Muito obrigado mesmo por quem viu até o final, tchau, tchau e até a próxima.